E se a solução para muitos dos nossos desafios estivesse literalmente numa folha? Pois é, na tradição iorubá existe uma filosofia muito antiga chamada Ewe, que fala justamente sobre essa conexão, uma conexão profunda e superpoderosa entre nós, seres humanos, e o reino vegetal. Bora mergulhar nessa sabedoria. Olha só, segundo os ensinamentos de Baba King, para cada desafio que a gente enfrenta na vida, seja ele emocional, espiritual ou até material, existe uma solução correspondente no reino das plantas. É uma perspectiva fascinante, né? Que convida a gente a olhar para o mundo natural de um jeito completamente novo. Pois é, essa é a grande questão. O que significa esse poder? Não é só sobre chá ou um remedinho caseiro. É algo muito, mas muito mais profundo. Então, vamos lá, vamos fundo nisso. Para a gente começar a entender, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, é que Ewe vai muito além de herbalismo, sabe? É uma filosofia espiritual completa sobre o nosso lugar no mundo e a nossa relação com as forças da natureza. Ou seja, quando se fala em Ewe, não é só sobre a planta em si, é sobre toda uma visão de mundo. Nessa filosofia, as plantas não são seres passivos, quietinhos lá no canto. Elas são vistas como aliadas ativas, sabe? Capazes de ajudar a gente a navegar pelas complexidades da vida. E o que é bem interessante é como essa filosofia organiza a ação das plantas. Elas podem ter uma função curativa, ou seja, para resolver um problema que já está ali. Elas podem ter uma função atrativa para ajudar a trazer coisas boas, como sorte, amor, prosperidade, e também podem agir de forma preventiva, quase como um escudo de proteção contra energias negativas e obstáculos no caminho. E olha que curioso, essa forma de ver o mundo não é uma coisa isolada da cultura iorubá, não. Essa reverência profunda pelas plantas é, na verdade, uma espécie de fio condutor que une muitas das culturas mais antigas da humanidade. É só a gente dar uma olhada na história que esse padrão aparece de novo e de novo. Pensa só, há 5.000 anos, os egípcios já usavam plantas em processos super complexos para preservar seus faraós. Na África Antiga, civilizações inteiras basearam sua visão de mundo nesse conhecimento. E aqui nas Américas, os povos originários sempre viram a natureza como uma grande professora. E tem um ditado iorubá que, nossa, resume tudo isso de uma forma perfeita. Kosi Ewe, Kosi Orisha. Sem folhas, não há orixá. Sem as plantas, as forças sagradas da natureza simplesmente não existiriam e, por consequência, a própria vida seria impossível. Isso dá a dimensão, né, da importância disso tudo. Tá, legal. Mas e aí? Como é que essa sabedoria de milênios atrás se encaixa na nossa vida hoje? Como é que essa filosofia pode ajudar a gente a alcançar nossos objetivos, a crescer? Vamos entender como isso se constrói. A base do pensamento Ewe parte da ideia de que todo mundo tem dons, tem capacidades incríveis. O grande desafio é que, muitas vezes, esse potencial todo fica lá guardado, sabe? Adormecido, sem ser usado direito. E essa ideia aqui é genial para a gente entender o papel das plantas nisso tudo. Elas funcionam como um catalisador, uma ponte. De um lado, a gente tem o sonho, o desejo, o potencial. Do outro lado, a gente tem a ação, o movimento que a gente precisa fazer para que o sonho vire realidade. As plantas, então, entram para ajudar a alinhar essas duas pontas, para fechar esse buraco que às vezes existe entre o que a gente quer e o que a gente faz para conseguir. E agora a gente chega no ponto que é talvez o mais crucial de toda essa conversa. Entender Ewe é entender que não se trata de uma varinha de condão, de uma solução mágica passiva. É uma parceria ativa, uma via de mão dupla. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essas ferramentas espirituais, como as plantas, não agem sozinhas no vácuo. Elas precisam da nossa participação. Precisam de um terreno fértil dentro da gente para que a energia delas possa florescer e dar resultado. Nossa, e essa metáfora da semente e do solo é simplesmente perfeita para isso. Não adianta nada ter a melhor semente do mundo se o solo for seco, se for infértil, né? Da mesma forma, para o poder das plantas se manifestar, a pessoa precisa preparar o seu solo interior. Então fica a pergunta, né? Qual é o nosso papel, a nossa parte nessa parceria? Bom, são 3 coisas. Primeiro, a reformulação interna, preparar a mente, o espírito para estar de verdade aberto para a mudança. Segundo, esforço, ação concreta, no mundo real, seja física, mental ou emocional. E terceiro, perseverança, a capacidade de continuar, de não desistir, mesmo quando as coisas apertam. No final das contas, a energia que as plantas ajudam a mobilizar precisa de um canal para fluir, e esse canal somos nós, são as nossas ações.
A magia não substitui o esforço, ela potencializa o esforço. A prosperidade não vai cair do céu, né? Ela se manifesta através daquele emprego que a gente foi atrás, daquela ideia que a gente finalmente tirou do papel. E para fechar, essa sabedoria toda deixa uma reflexão bem forte. A visão do Ewe nos convida a ver cada folha, cada raiz, não só como parte da paisagem, mas como um guardião de poder e de sabedoria. Uma aliada em potencial ali, esperando por uma parceria para ajudar a transformar sonhos em realidade. A pergunta que fica é: será que a gente está pronto para fazer a nossa parte?